Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, boa noite. A paz de Jesus, seja bem-vindo a este vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva, já deixa o seu like. Se você já é inscrito, confirme, veja se o sininho está realmente ativado, já deixa o seu joinha, compartilhe. Hoje vamos estar dando continuidade na série onde vamos estar trabalhando este documento da Santa Igreja, que tem por tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional, e que é principalmente direcionado aos jovens. Trazemos sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, cheios, guiados, instruídos pelo Espírito Santo, vamos dar início ao capítulo 1, que está na página 12, e tem por tema os jovens no mundo de hoje. Se inicia assim. Este capítulo não traça uma análise completa, então, seja, não é algo concreto, algo pleno da sociedade e do mundo juvenil. Mas tem presentes alguns resultados de sondagens, ou seja, de observações, de análises em âmbito social, úteis, suficientes, para que possa ser abordado o tema do discernimento vocacional, de forma a deixar-se tocar por ela em profundidade e de dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido. O quadro traçado a nível planetário, ou seja, a nível mundial, sendo analisados os 4 cantos do planeta, todo o nosso planeta, deverá ser adaptado, ou seja, deverá sofrer algumas alterações, deverá ter alguns ajustes para que possa se adaptar, se enquadrar à realidade das circunstâncias específicas de cada região. Não obstante, ou seja, não impede a existência de tendências globais. As diferenças entre as várias áreas do planeta permanecem relevantes. Sob muitos aspectos, é correto afirmar que existe uma pluralidade, uma diversidade, uma variedade de mundos juvenis. Então, ou seja, não existe somente um modo dos jovens pensar. Não existe apenas um modo dos jovens viverem, mas os jovens se adaptam, Então, eles se ajeitam, se acomodam dentro da realidade que eles vivem, dentro da rotina que eles devem ter, dentro dos hábitos que eles devem seguirem, e não apenas um, Entre as numerosas diferenças, algumas sobressaem, então, ou seja, algumas, como diz aqui, com particular evidência, então, algumas devido a ter características singulares, particulares, por ter algo que assim é somente dela e então se destaca, se torna notável por essa diferença, por essa particularidade, por essa singularidade, se torna notável, se torna evidente. A primeira é o efeito das dinâmicas. E o que são essas dinâmicas? É a variedade, Então, dinâmica é a variedade
demográfica e separa os países com elevada taxa de natalidade, então, ou seja, aonde o número de nascimentos, aonde o número de vidas que nascem, aonde o número de vidas que conhecem agora o mundo externo é alto, é constante, em que os jovens representam uma porção significativa e crescente da população. Tanto é que se nós formos analisar a pirâmide etária da África, da América do Sul e América Central, não analisei a da América do Norte, mas nós formos pegar a da África, da América Central e da América do Sul, nós vamos ver que a presença dos jovens é muito alta. Nós vamos poder perceber que a presença juvenil é muito alta. Tanto é que eu tenho aqui em mãos alguns dados que, segundo estimativa, diz que 41%, quase 50%, quase metade da população do continente africano possui menos de 15 anos, ou seja, são jovens, né? Aqui, posteriormente, nós vamos ver que o termo jovens vai ser empregado, vai ser utilizado para as pessoas que têm entre 16 e 29 anos. Mas ali entre os 14, 15, 16 em diante, até 29 anos, nós podemos considerar jovens. Prosseguindo, daqueles onde o seu peso demográfico se vai reduzindo, vai diminuindo. Ok? Uma segunda diferença deriva da história. Então, nós vimos uma parte geográfica, agora vamos ver uma parte histórica, que distingue os países e os continentes de antiga tradição cristã, cuja cultura é portadora de uma memória que não pode ser perdida, que deve ser preservada, que deve ser conservada. Dos países e continentes cuja cultura é o contrário, ou seja, é o inverso, é o antônimo, totalmente diferente, né? Marcada por outras tradições, né? Então, por outros tipos de religião, por outros modos de viver a fé, por outros modos de adorarem, por outros modos de recorrerem, de pedirem, de rezar a Deus, e onde o cristianismo constitui uma presença minoritária, então, ou seja, uma presença pequena, mas que tem uma frequência recente, né? Prosseguindo, finalmente, não podemos esquecer a diferença entre os gêneros, né? Entre os gêneros sexuais masculino e feminino, que aqui nos vai trazer em dois lados, né? Por um lado, ela determina uma sensibilidade diferente, né? E por outro, é a origem de formas de domínio, exclusão e discriminação, das quais todas as sociedades têm necessidade de se libertar. Podemos citar o machismo e o feminismo tão presente no mundo atual, tão presente na atualidade. Então, falamos um pouquinho sobre questões geográficas, questões históricas e agora falamos também um pouquinho sobre questões atuais, ok? Então, nas páginas que se seguem, o termo jovens indica as pessoas de aproximadamente 16, entre os 16 e 29 anos de idade, com a consciência de que também este elemento deve ser adaptado às circunstâncias locais. De qualquer maneira, é bom recordar que a juventude, então é bom lembrarmos que a juventude, mais do que identificar uma categoria de pessoas, é uma fase da vida que cada geração volta a interpretar de modo singular e irrepetível. Então, e aqui nós encerramos e depois, posteriormente, mas isso nós trabalharemos no próximo vídeo, nós vamos ter agora, e depois, né, se dá início
a um novo tema que se chama Um Mundo que se Transforma Rapidamente, mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Então, nós podemos ver aqui hoje que essa pequena introdução a este capítulo, ela nos traz dados a nível planetário, então, ou seja, ela reúne dados, ela reúne informações de todo o mundo, né? E nos apresenta aqui e nos mostra a questão dos jovens no mundo, né? Que hoje em dia nós temos a maioria da sociedade é composta por jovens, né? Mas, infelizmente, nem todas, mas se nós formos analisar a maioria do mundo, a maioria da sociedade é composta pelos jovens. Portanto, por isso que a igreja ela recorre muito aos jovens, né? Porque os jovens são o futuro. Os jovens são aqueles que são os responsáveis por manter, né? Por continuar ali firmes, né? Mantendo firmes, sustentando a igreja, né? E então ele fala um pouquinho sobre essa presença dos jovens na sociedade e também nos fala um pouquinho sobre a questão histórica, né? E também a questão da atualidade. Então a igreja também se recorre, ela também dá um alerta, ela também dá, ela dá uma chamada de atenção nos jovens para essa questão da diferença entre os gêneros, né? Ela alerta os jovens o quanto isso é perigoso, né? Ao mesmo tempo que tem o seu lado bom, ao mesmo tempo que tem o seu lado positivo, tem seu lado negativo. E é isso que a igreja alerta, e é isso que a igreja chama a atenção, porque talvez hoje os jovens não sejam influenciados, mas amanhã eles não só sejam influenciados, como também influenciam. Então a igreja chama a atenção para que os jovens que são contra isso se preservem, se resguardem, para que não sejam afetados, para que não sejam contaminados por isso, por essa questão de domínio, de exclusão e de discriminação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Estaremos e permaneceremos sempre reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e sempre nos guarde. Nos conceda um santo e feliz Natal. Que Ele possa já ir preparando, moldando o nosso coração, para que sejamos dignos, para que sejamos merecedores de que a Virgem Maria e São José coloquem o menino Jesus em nosso coração. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe.